Bem-vindos a mais uma vez ao Sintra em Foco, o programa que junta o melhor do concelho e um quarteirense que sou eu, por acaso. Estamos quase a entrar na época das flores e por isso hoje connosco temos uma pessoa que há uns anos eu indiquei que o mesmo podia fazer parte do universo da Marvel, pois o seu primeiro e último nome começam com a mesma letra. Connosco, Nelson Nunes, escritor. Nelson, mais uma vez obrigado por estar outra vez aqui comigo. Olá, obrigado. Terceira vez estamos a conversar, só que desta vez num contexto um pouco diferente. A primeira vez foi num projeto, o segundo no meu podcast e agora aqui na Rádio Sintoniza, de uma rádio da tua zona de Sintra. Sim, pá, é incrível, demorei 3 minutos a chegar aqui. É maravilhoso. Sim, acho que é a primeira vez que eu demoro tão pouco tempo a chegar a um estúdio de rádio. Nem sequer sabia que isso existia, para dizer a verdade. E estou a adorar. Portanto, é uma boa experiência. Sim. Estou impressionado com o vosso espaço, o vosso projeto, grande onda. E por isso ainda mesmo, bem, eu queria te perguntar, que é uma pergunta muito importante, tu enquanto sintrense, quem é Nelson Nunes? Como é que... Ai, pá, isso agora, eu só tenho terapia amanhã, não tenho hoje. Tens 15 a 20 minutos para falar, é o tempo do episódio. Ok, então vamos lá, quem é o Nelson Nunes? Pá, eu nasci em Lisboa, mas vim logo direto da maternidade para aqui, portanto é quase como se tivesse nascido aqui. E sempre vivi aqui, nunca fui viver para o outro lado qualquer, portanto... Eu acho que sou mesmo uma pessoa tipicamente de Sintra, seja lá o que isso for. Vivi em várias zonas do concelho, que vivi em Mem Martins, em 3 sítios diferentes de Mem Martins, depois vivi em Rio de Moro, depois vivi nas Mercês, e depois vivi no Cacém, e agora voltei mais ou menos para Mem Martins, vivo no Algueirão. E o que é que eu sou criativo numa agência de comunicação. Sou escritor, mais ou menos nos tempos livres, faço uns podcasts também de volta e meia e sou tenista amador. Como é que está esse pulso? Está ótimo. Está pior a alma, porque eu como ainda estou naquela fase em que perco muito. O tenista, no geral, perde mais do que ganha, sim. É verdade. Já alguma vez esmagaste uma raquete? Não, porque elas são caras. Ainda são... Não é assim uma larvidade, mas são dinheiro. É dinheiro. Qual é a tua opinião sobre o pádel? Sou contra. Estou mais ou menos a brincar. Isto é preciso eu explicar a coisa mais ou menos. Eu sou muito nerd. E o ténis, eu descobri o ténis mais ou menos por acaso. Enfim, eu volta e meia via, mas nunca tinha percebido. Eu percebia que a bola tinha de cair dentro das linhas, mas o sistema pontual parecia-me sempre, e continua a parecer, que foi inventado por um bêbado. Sim. Porque nada daquilo faz sentido. Mas depois comecei a decidir, a pensar assim, eu devia experimentar jogar aquilo só para ver. E eu achava que era difícil, e quando experimentei percebi que achava que era muito mais fácil, porque é muito difícil jogar aquilo. É muita questão da força e se tu consegues ou não acertar a bola. Porque uma coisa é quando tu vês ao longe, numa câmara de televisão, aquilo até parece, ok, não parece assim muito difícil. Mas tu efetivamente teres a velocidade para ir onde a bola vai parar. E são muitas outras coisas além disso, que é a posição da raquete, que não é aquela coisa lógica que nós pensamos que a bola e a raquete estão tipo assim num ângulo de 90 graus. A raquete tem que estar com as cordas quase apontadas para o chão quando a gente bate na bola, e tu tens de acertar numa determinada zona da bola que não é exatamente atrás ou à frente, ou conforme o sentido dela, mas é mais ou menos por cima da bola para ela girar com um determinado efeito. Enfim, 1 milhão de coisas diferentes. E portanto, uma vez um amigo chamou-me para jogar pádel. E eu fui e ganhei-lhe. E ele joga aquilo para aí há 3 anos. E o pádel, para dizer a verdade, claro que isto depois depende muito dos níveis e tudo, mas como me parece um bocadinho mais fácil, eu perco a pica. O que me dá a pica no ténis é ser muito difícil e eu perder com muita frequência. Porque no pádel tu tens que jogar a bola contra a parede para depois ela voltar para... Eu sempre estou muito confuso no pádel. Mais ou menos. No pádel a lógica é mais ou menos a mesma do ténis. Se ela cair 2 vezes no chão, ganhaste o ponto. Ou perdeste, conforme o lado do campo em que estejas. E tens de passar a bola para o lado da rede. Só que a bola não vai exatamente fora. A bola pode, imagina, bate no chão, bate na parede atrás do adversário e ele ainda pode jogar desde que ela não caia a segunda vez no chão. Portanto, é um bocadinho diferente. Só que o campo é mais pequeno, normalmente joga-se sempre a pares, e portanto a distância que tu tens de percorrer é muitíssimo mais curta. Eu senti que se corre 1/10 do que se corre no ténis. No ténis tu andas sempre feito louco
a correr para aqui e para ali, a apanhar uma bola. Parece-me um desporto de malucos, porque... Mas tem ganho muitos adeptos estes últimos 2, 3 anos. Estás a falar do pádel. O pádel sim, tem crescido de uma forma... Sim. Eu acho que aquilo, por ter uma componente mais social, tem essa vantagem. O ténis é uma coisa muito solitária, apesar de tu estás... Normalmente jogas em singulares e é uma coisa... Tu estás mais a lutar contra ti próprio do contra o adversário. É muito mais provável tu falhares do que o adversário acertar, por exemplo. E portanto esse combate contigo mesmo é uma coisa que me interessa muito. E é um desporto que me tem... Aquele já nem é o gosto. Ele passou a ser meio um vício mesmo louco, que eu volto, eu dou por mim e estou há 2 horas a ver um jogo qualquer de 2012 Sim. sei lá, do Murray contra o Wawrinka, que nem são... Sim. Pronto, é óbvio que eram grandes jogadores nessa altura, mas não são o topo. Ainda hoje o Murray ganhou agora o Open da Austrália, não foi? Não, o Murray foi, eu acho que foi aos quartos de final ou às meias finais, uma coisa assim. Qualquer coisa agora. Ele ganhou um grande jogo contra o Kokinakis, que durou para aí 5 horas e tal, mas o Murray é um estudo de caso, porque o Murray é o Robocop, na verdade. Sim, ele teve supostamente de baixa muito tempo e disseram que ele não iria conseguir voltar a jogar. Ele tem, como é que é? Ele tem para aí, não sei o número, mas são para aí 4 parafusos no joelho, uma anca de platina e coisas assim do género. E mesmo o fémur também tem umas placas quaisquer de ferro. Eu lembro-me de um jogador de ténis argentino, agora está a falhar o nome, que o gajo tem os pulsos completamente destruídos e ainda continua a jogar a um nível altíssimo. Argentino. Acho que é argentino. Lembro-me de ter visto um jogo qualquer dele, não sei se foi em Wimbledon ou se foi no Roland Garros, mas lembro-me perfeitamente de me terem dito que ele tinha os pulsos destruídos e que mesmo assim jogava a um nível altíssimo. Não sei. Mas é muita dedicação. É dedicação porque é um desporto que tu tens mesmo que gostar daquilo. Tu vês o Nadal a jogar, vês o Federer a jogar. Não, esquece, são aliens. Essas pessoas são aliens. Para mim o Federer continua a ser um dos maiores e o Nadal então é um estudo de caso mesmo no sentido em que o gajo... Não sei se é os tiques que ele tem, não sei se é a maneira como ele consegue ver o jogo de uma maneira que mais ninguém consegue ver. Mas está ali qualquer coisa naquele homem que... E não esquecer o Djokovic, eu sei que ele tem muito má imprensa e ele... Enfim, ele calado é ótimo. Às vezes quando fala, pronto, ele tem um certo pendor para dizer disparates. Mas há esse combate entre os três, não é? Sim. Só para dar... De ontem estava a contar isto a uma amiga minha. Só para dar aqui uma perspectiva. Há 4 torneios do Grand Slam, que é quase como se fosse a Liga dos Campeões do ténis. Portanto, é o Open da Austrália em janeiro, é o Roland Garros em Paris em abril, maio. Agora, este ano acho que começa tipo 28 de abril, uma coisa assim. Depois é o Wimbledon para aí agosto, setembro. Setembro não, porque já é o Open dos Estados Unidos. Pois é, eu acho que é agosto. Eu acho que é final de julho, agosto. Sim. E depois o Open dos Estados Unidos é em setembro. Pronto, e esses 4 torneios, tu ganhas aquilo uma vez e és uma lenda para sempre. Sim. Não, está resolvido, tens o teu nome na história para As sempre. pessoas ganharam 20. É essa a questão. Nos anos 80, eu acho que era o Lendl, ganhou para aí, sei lá, 4 vezes ou 6 vezes, não tenho um número muito presente, mas já era uma lenda, porque ganhou 4 ou 5 vezes. E depois apareceu o McEnroe, ganhou para aí 8. E é outra lenda ainda maior, não é? Claro. E nos anos 90 apareceu o Pete Sampras, que ganhou 14. E aí as pessoas disseram, é impossível, ninguém vai ganhar 14. Fechem o ténis, acabou-se. Depois apareceu um senhor chamado Federer. O Federer em 2017 ganhou o 20º. Mas em 2008 apareceu o Nadal. E o Nadal, eu acho que foi em 2020, ganhou também o 20º. E depois para aí em 2009, 2010 apareceu o Djokovic, que em 2021 também ganhou o 20º. E hoje as contas estão: Djokovic tem 22, Nadal tem 22 e o Federer, que já acabou a carreira o ano passado, tem 20. Portanto, estas 3 pessoas têm 64 títulos do Grand Slam juntas. Isto é absurdo. São os torneios mais complicados da modalidade. Isto não faz sentido. Portanto, estamos mesmo... É outra era e agora estamos mais ou menos a ver quem é que vai ser o próximo. Há uns nomes muito fortes. Inclusive é um miúdo chamado Alcaraz. O Alcaraz, que ainda está em primeiro lugar no ranking da ATP. Não. O Djokovic voltou para o número 1 agora esta semana porque o Alcaraz perdeu uma final com o Cameron Norrie, um inglês que também... É fixe. Eu, por acaso, vejo quando é os grandes slams, mas de resto... Eu achei excelente,
por 19 anos, ter ganho um grande slam, ter ficado em primeiro no ranking. Mas aquilo, para quem segue o ténis, não foi assim muito surpreendente, porque ele ganhou 3 ou 4 torneios muito grandes antes daquele, que foi o de Madrid, o de Barcelona, o do Rio de Janeiro, e eu acho que ainda houve outro. Ele, num deles, ganhou na mesma semana aos 3 primeiros lugares do ranking na altura, que era tipo o Nadal, o Djokovic e outro tipo qualquer, não sei se era o Tsitsipas, uma coisa assim. Pá, então a gente olha para ele e pensa, este miúdo, e na altura ele ainda tinha 18 anos. Portanto, é tipo, bem, este gajo não tarda. O que é que vai sair daqui? Não tarda, se ele não... A dúvida agora é, se não aparece alguém que esteja à altura dele, vai ser uma seca. Os próximos 15 anos vão ser uma seca porque ele vai ganhar tudo. Exato. Mais tarde ou mais cedo, esses 3 grandes nomes vão se reformar de vez. Sim, o Federer já se reformou. O Nadal está... Ele tem-se retirado dos torneios. Por causa das lesões do joelho. Sim, e agora vai ser pai também. Acho que já foi até. Já acho foi? que foi no fim do ano passado, acho eu. Pronto. Mas epá, ele tem acho que tem uma fratura num osso de um pé e depois tem um abdominal rasgado e tem outra coisa qualquer num braço. Epá, está... Pronto. Está todo costurado já. Pois, o desgaste é... E o Nadal tem uma coisa que o Djokovic, embora tenha mais ou menos a mesma idade, o Djokovic é só mais um ano mais novo, o Nadal, como é um bicho de força, eu acho que o desgaste muscular é muito mais violento, muscular e ósseo e tudo. E o Djokovic ainda está ali para as curvas. Agora no Open da Austrália tinha acho que uma lesão qualquer, tinha um tendão rasgado, o que é que era, mas foi à final e ganhou mais ou menos tranquilamente. O Nadal retirou-se desse torneio e agora retirou-se de um importante nos Estados Unidos, que é o Indian Wells. Não se sabe sequer se vai ao Roland Garros. Pronto, já se nota. As dúvidas já começam a pairar. Já se nota. E em termos de números, o Djokovic é o melhor de sempre. Não há questão em relação a isso, porque é o que tem mais títulos, no geral, de torneios do ATP. E em relação a títulos do Grand Slam, tem 22 como o Nadal, só que tem um ano a menos. E portanto, desse ponto de vista tem um bocadinho mais vantagem, porque... e outra coisa, ele joga melhor em piso duro. E o piso duro é o piso duro ou piso rápido, é o do Open da Austrália e do Open dos Estados Unidos. Sim, Portanto, o Roland Garros é terra batida e o Wimbledon é relva. E o Wimbledon é relva. O terra batida é aquele que o Nadal ganha sempre, ou quase sempre. O Nadal tem para aí 14 títulos só em Roland Garros, que é um absurdo também. Sim. Aqueles que o Pete Sampras tinha ganho, sim, que as pessoas diziam impossível, ele ganhou só ali, naquele torneio. Só num torneio. É. Mas eu sempre achei mais piada, por acaso, a terra batida. Não sei porquê, mas faz mais sentido o ténis ser naquele tipo de terreno. É diferente. Eu normalmente jogo em terra batida. É diferente porque a bola ressalta de outra maneira, é um bocadinho mais lenta, eu acho. Mas depois, quando jogas em piso rápido, ela vem ligeiramente mais baixa normalmente e desliza no campo de uma outra maneira. Mas, por exemplo, tu em terra batida podes deslizar, chegas à bola de outra maneira. No piso rápido não convém assim muito. Na relva muito menos. Consegues, porque há quem consiga, especialmente no nível mais profissional, mas é mais difícil. E na relva a bola é muito mais difícil de controlar, porque quando ela bate no chão quase não salta e vem quase em linha reta até contigo. É assim uma coisa muito estranha. São estilos diferentes, mas eu também gosto mais de terra batida, para dizer a verdade, sim. Bom, já se vê que efetivamente gostas imenso de ténis. Já virou droga isto para mim. Eu não consigo, é impressionante. É o que eu estava a dizer, eu dou por mim, estou a ver jogos durante 2 horas que aconteceram há 10 anos ou 15 ou o que for, e depois, como se não bastasse, estou a ver vídeos sobre como é que eu posso fazer um segundo serviço de maneira a que acerte na linha exterior para tirar o adversário fora da... isto já é patológico. Já estás a estudar a própria teoria. Isto já é um absurdo. Já não... Mas acima de tudo, para além de ser adepto de ténis, aquilo que te destaca mais é o facto de seres autor. Ou seja, foi também a partir... Acho eu, sim. Sim, é assim, tens mais livros publicados do que eu não tenho nenhum. Okay. Tenho a minha tese, vá. Mas acho que não conta. Conta, então não conta. Já houve quem a utilizasse, coitado, deve ter chumbado, certeza absoluta. Não. Mas o teu estilo de escrita sempre foi uma escrita muito... Lá está naquela escrita floreada, é uma escrita simples, tu escreves da maneira como falas. Mas acima de tudo, tu escreves sobre vários temas. Já escreveste sobre futebol, já escreveste romances, já escreveste sobre humor, comida,
redes sociais e o ódio nas mesmas, e agora, mais recentemente, procuraste sempre saber um pouco sobre um tema que para muitos é tabu, que é a morte. Como é que tu consegues encontrar a vontade de falar sobre estes assuntos? Isto é que tu gostas daquilo no momento e decides explorar, ou são coisas que ao longo do tempo tu vais pensando, não, faz sentido falar sobre isto, porque isto está a acontecer e isto aconteceu na minha vida. Como é que tu arranjas maneira de conseguir organizar os pensamentos e, claro, vontade também de fazer esta pesquisa muito alargada que tu fazes? É muito frequente eu dizer que o escrever livros é um bocado uma batota para mim, porque o que eu quero, na verdade, é perceber mais sobre um assunto em particular. Sei lá, vamos imaginar que eu agora... Olha, por exemplo, o ténis. Eu acho que o ténis não tem assim um grande potencial para haver um livro sobre ténis feito em Portugal, ou pelo menos eu não pensei em nenhum ângulo que desse para ter interesse para um público mais generalista, digamos assim. Mas imagina que este meu gosto por ténis, que era passível de transformar num livro, eu não ia andar a conversar sobre ténis com pessoas para publicar um livro. A minha finalidade nunca é essa. Eu não tenho... É claro que é giro vir a uma livraria e ver lá um livro com o meu nome e não sei o quê, pronto, tem a sua piada, mas eu não tenho... Nunca tive muito essa vaidade. Talvez no primeiro livro, pronto, quando é o primeiro e tal, mas agora não é uma coisa que me mova por aí além. Portanto, parte sempre disso, é uma batota para eu saber mais e para arranjar um argumento para falar com pessoas sobre aquilo. Por exemplo, o livro dos humoristas, eu na altura eu gostava muito de comédia e eu queria era perceber como é que eles faziam aquilo, porque aquilo parece que a piada é feita no momento, parece que eles é quase como se fosse um amigo engraçado que está a jantar connosco e manda uma piada muito gira, não sei o que, e a gente ri-se e pensa, uau, este tipo é tão engraçado. Disse comediante. Quando o que a gente não pensa normalmente é, não, o trabalho que isto levou até ele ter esta piada refinada. E então o que eu quis fazer na altura foi, deixa-me cá, eu adorava conversar com estes tipos sobre como é que eles chegam aqui, como é que eles têm uma ideia, como é que eles exploram esta ideia e como é que conseguem construir à volta de um determinado tema 7 ou 8 piadas e nós achamos graça para aí a 80% delas, ou 90%. Pronto. Como eu queria conversar com eles e saber essas coisas, o argumento que eu arranjei, a desculpa que eu arranjei foi, então posso fazer um livro e isso já justifica eu sentar-me à mesa com eles e conversar. Porque eu lembro-me, acho que foi a primeira entrevista que tu tiveste foi o Ricardo Araújo Pereira. Foi o Marco. Foi o Marco, mas depois foi o Ricardo Araújo Pereira. Foi um dos mais tarde, sim. E eu lembro-me que no começo da entrevista tu dizias que estavas numa pastelaria à espera dele e depois de repente recebeste uma mensagem e aí aparece aquela pessoa que toda a gente conhece e ficas, uau, é ele. E eu achei isso... Eu teria a mesma reação. Se o Ricardo Araújo Pereira me aparecesse à frente, eu ficava, sim. És tu. Isso foi muito curioso também. Foi uma experiência boa dessa perspectiva também, que é... Nós, ao vermos estas pessoas na televisão, fazemos uma ideia delas... E depois há muito aquela coisa de não conheces os teus ídolos e não sei o quê. Eu sou um bocado contra isso, porque nunca é uma perda. Exato. Ou seja, acho que tu acabas por ganhar sempre um pouco, especialmente se tu conheceres na perspectiva certa. Claro que se tu fores conhecer os teus ídolos, eles já estão fartos de dar autógrafos e tudo mais, vão ter zero paciência para as pessoas. É normal, são humanos. Sim, pode Agora, acontecer. se fores conhecer num ambiente mais relaxado, ou estão numa festa e por acaso, olha, conheces não sei quem, conheço, já vi os seus programas e tudo mais. Eu tive essa experiência com o Alvin. Lá está, cresci a ouvir o Alvin na rádio e tudo mais, e houve um dia, tirei o teu met e decidi convidá-lo para uma entrevista para a minha tese de mestrado. Ok. E efetivamente, antes de começar a entrevista, estivemos a conversar e tudo, e passado uns tempos ele manda mensagem, olha, queres vir trabalhar comigo e não sei o quê, eu, por que não? Faz todo o sentido. Mas foi. E foi muito interessante, lá está, conheci uma pessoa que eu sempre admirei, sempre procurei, ouvir aquilo que ele andava a fazer, e é muito interessante. O que me permitiu também ganhar diferentes tipos de conhecimentos na área, porque estamos a falar de uma pessoa que pode-se dizer que é a voz moderna da rádio do século XXI. É o Alvin e... como eu costumo dizer, ele é o Júlio Isidro dos millennials. Ou o António Sala também. O Júlio Isidro tinha mais aquele pendor para a televisão, não é? Sim. No início não, era mais rádio, é verdade, mas depois faz a transição para a televisão. E o Alvin parece-me que o ambiente natural dele é mesmo a rádio, e portanto aquilo dá-me sempre a ideia que ele é uma espécie de António Sala para nós, que
o António Sala sempre viveu na rádio e sempre foi o senhor rádio para a geração dos nossos pais. Exato. Pronto, mas é um bocado isso, ou seja, eu tinha essa coisa tinha essa ideia do não conheces os teus ídolos, mas depois quando os conheci, para já foi muito raro haver um ídolo que me tivesse decepcionado. Isso eu acho que é notável também. E não só os ídolos que eu conheci não me decepcionaram, como eu passei a admirá-los ainda mais, porque eu estou sempre a dizer isto, o Ricardo Araújo Pereira é muito mais fixe a nível pessoal do que a nível profissional, e eu não estou a dizer que ele seja mau a nível profissional, porque não é, já está aí à vista de todos, o gajo é um gênio, mas ele é muito mais amável em contextos pessoais do que em contextos profissionais. Porque eu lembro-me de tu teres dito, ou foi numa entrevista qualquer, ou já não me lembro, tu teres dito que ele costumava te mandar mensagem com sugestões de livros que ele, ou artigos que ele descobriu e lembrou-se de ti, porque estavas a fazer pesquisa para o livro. Exatamente. Não só, repara, aquele tipo, sem que eu nunca lhe tivesse pedido nada. Eu depois entrevistei-o para esse livro, mas era só isso, era só, tipo, como tu falas tanto do politicamente correto, acho que fazia sentido conversarmos um bocadinho sobre isso e não sei o quê, mas há um dia que ele me diz, olha, passa cá em casa, não sei o quê, que é logo, que é isto? Exato. Fiquei muito um bocado esmagado com aquele convite, tipo, não estava mesmo nada a contar com aquilo. E fui, claro, com o maior dos gostos, e agradeci-lhe muito. Depois acabei por jantar lá e tudo. Foi assim, foi muito fixe. E quando eu chego, ele tem uma pilha de livros e diz, olha, isto é capaz de dar jeito, vê lá. Mas uma pilha, tipo, eram para aí 30 e tal livros. Oh meu Deus. E então foi mesmo, este gajo é mesmo preocupado, ele é mesmo, era o que eu estava a dizer, ele é mesmo boa pessoa. Quando presumo que ele seja assim com toda a gente. Por acaso eu ainda há pouco tempo, aliás, quando é que foi? Acho que foi agora, ele foi a alta definição, o que é? Eu sei que eu ouvi aquilo em podcast. Pronto, e ele estava a dizer que nunca se incomoda quando as pessoas lhe pedem uma fotografia ou um autógrafo ou o que for, porque ele tem mesmo gosto em fazer aquilo. E nota-se mesmo, ele tem mesmo gosto em ajudar os outros. Isso é uma das coisas que eu mais admiro nele, e acho mesmo que ele é um gajo às direitas, mesmo. Lá está, ele pode ser considerado uma boa inspiração para as pessoas. Sim, eu acho que sim. Mas era o que eu estava a dizer, todos os ídolos que eu tinha deixaram de ser ídolos no sentido em que eu passei a olhar para eles mais como seres humanos, não é? Que efetivamente é o que eles são. Claro, exato. Mas não naquela coisa de é o Marco. Não, é um gajo porreiro chamado Nuno Marco, que por acaso o trabalho dele é fazer piadas na rádio. Só que acresce o facto de ser também um ganda porreiro. Sim. Não, o Marco parece ser super aquela pessoa que tu terias todo o gosto em ser amigo. É o maior. Se ele chegasse ao pé de ti, olha, desculpa lá chatear-te, mas fiquei sem bateria no carro, importas de carregar? Claro que sim. Sim. Eu lembro-me de, há uns tempos atrás, foi antes da pandemia, foi aqui a inícios de 2020. Eu estava, eu trabalhava como assistente de produção na Prova Oral, na Antena 3. Sim. E um dos convidados foi o Manuel Cruz. Ok. E quem me conhece sabe que eu sou extremamente fanático de Ornatos Violeta. Okay. Eu num ano fui ver 4 concertos. God. E mas eu fui naquela de, vou lá fazer o meu trabalho, não sei o quê. E o meu colega, o Tiago Custódio, vira-se para mim, sabes quem é que o Alvi vai entrevistar hoje? Eu, não, quem? E de repente vejo a figura dele a aparecer e eu... Bem... E ele começa a falar comigo como se nos conhecêssemos há anos. Mano, e não sei o quê, eu fico... Ele parece um tipo simples, tu és o Manel Cruz, um dos maiores lyricistas nacionais. Como assim? Yeah. Eu fiquei espantado e ganhei um carinho especial por ele. Eu acho que aquela pessoa também... que tu ganhas mesmo, fica tipo... Sim. Olha o que é que me saiu da capa. E eu acho que o ambiente em Portugal também é muito propício a isso. Não há... Ou seja, por exemplo, a gente vê aquelas grandes estrelas, sei lá, de Hollywood e não sei o quê, e eu acho que aquilo tem muito a ver com o facto de eles terem muitas defesas para se protegerem, porque, burlas e cambalachos. Sim, isso acontece muito. E nós aqui, como somos assim, todos muito pacatos e muito próximos, e nós não temos exatamente um star system, não é?
eles acabam por ser, são pessoas como nós, não é? Porque eu lembro-me de há uns tempos atrás ter visto uma entrevista qualquer de certas celebridades que não querem, não gostam de dar nem autógrafos nem tirar fotografias. Eles preferem que as pessoas aproximem-se e falem com eles. Tipo, olha, posso pedir um abraço? Ou querem que é muito mais íntimo, que é aquela coisa, tiras uma fotografia comigo e depois só mesmo para dizer que me viste na rua. Pois. E há muitas pessoas, muitas celebridades que não gostam disso, querem que eu autógrafo não sei o quê, que é para depois venderes. Sim. Na América há muito essa coisa. Exato, sim. Mas e há muitos que preferem só tipo, olha, vem falar comigo, diz-me, olha, gostei muito do teu filme, gostei muito da tua aparição nesta série. Eu, por exemplo, descobri há pouco tempo que, não sei se tens tentado acompanhar o The Last of Us. Eu vi para aí até ao 5º episódio, depois fartei-me, aquilo não é para mim. Eu gostei muito do 3º episódio. Acho que toda a gente gostou. E depois desliguei. Pronto. E o Pedro Pascal esteve aqui em Lisboa. A sério? Sim. Ok. E eu fiquei, se eu o visse na rua, eu acho que caía tudo. Claro. Porque o homem é, para todos os efeitos, é o Joel, mas é o Mandalore. Portanto, está tudo ali naquela pessoa que parece um amor. Parece mesmo um amor genuíno. Eu acho, mas lá está, é tal coisa. Aqui em Portugal parece que tu, aqui, especialmente quem mora em Lisboa, tu andas meia hora na Avenida da Liberdade, quando andas por ti passas por não sei quantas pessoas que são conhecidas. Eu lembro-me, foi há 2 semanas atrás, estava com uma amiga minha do Algarve e ela estava-me a dizer, gosto muito de Slow J, não sei o quê, gostava tanto de ir a um concerto dele. Saímos à rua, quem passa à nossa frente no passeio? Slow J. Ela ficou tipo, oh meu Deus, eu vi-o à minha frente, o que é isto? Foi incrível, incrível. Pois, essa coisa do não preferirem fotografias e autógrafos e não sei o quê, acho que também deve vir muito de cada um. E é tal coisa, deve depender muito da experiência das pessoas. Eu ando a ouvir os Smashing Pumpkins agora têm um podcast, porque vão lançar um disco qualquer com 30 e tal canções, ou o que é, e cada episódio é sobre uma canção do tal disco novo. Só que, eu gostava muito de Smashing Pumpkins, mas depois parei de ouvir e agora tenho uma relação de amor-ódio com o vocalista, porque eu tenho aquela memória dele dos anos 90 de ser um sacana de um gênio e ter escrito canções que ficam comigo para a vida, tipo a Zero e a Butterfly Wings, essas coisas assim. Mas ele agora, eu sempre que ouço a falar, ele é um estúpido. Ele é um estúpido. Ele só diz disparates. E o que eu gosto naquele podcast é, ele de vez em quando conta coisas que lhe aconteceram nos anos 90 e eu penso, o meu Billy Corgan. E depois diz coisas de agora e é um palerma. Pronto. E então, há poucos dias, acho que foi o episódio que saiu esta semana, ele conta uma coisa sobre essa história das fotografias. E é tal coisa. Eu depois comecei a pensar, pois de facto ele é um palerma, mas ele também deve ter os seus motivos para ser um palerma. Porque ele é muito defensivo e diz mal de muitos millennials que dizem mal dos Smashing Pumpkins porque pararam de ser como eles queriam que fossem, mas não sei o quê. Acho que numa banda isso é evolução natural. Exatamente, é isso mesmo. A gente pode não gostar, mas pronto, segue em frente. Há tanta coisa para ouvir. Pronto. E então aconteceu-lhe uma coisa que foi um tipo pedir-lhe uma fotografia e dizer assim, e pronto, pedir-lhe a foto e o gajo disse assim, ok, mas porquê que já ouves as minhas coisas há muito tempo e não sei o quê, e o tipo diz-lhe assim, não, é que eu e os meus amigos que estão ali fizemos uma aposta e eu estava a apostar que tu eras o Billy Corgan e eles apostam que não. E ele então recusou a foto, disse assim, então vão se encher de moscas. Tipo, exato, não faz sentido nenhum. Isso também é um bocado de respeito para com ele. Claro. E então, pronto, daí é mais do que legítimo ele recusar uma foto neste caso, quer dizer, que idiotas, não é? Estão a fazer dele, estão a desumanizá-lo, na verdade. Estão a olhar para ele como se fosse um póster ou um cromo qualquer de uma cara que está associada a uma banda que por acaso fez umas músicas. Pois, não estão a olhar para ele como um tipo normal, não é? Ou do género chegar lá e dizer assim, olha, gosto muito das coisas que saíram da sua cabeça, obrigadinho. E aí, acho que a onda é mais essa. E como nós cá temos mais isso, acho eu, e há muita gente que diz que há pessoal que chega e que diz, olha, obrigado porque fez piadas sobre, não sei, no caso dos humoristas fizeram piada, ou fez uma canção, não sei o que, não sei mais. Eu acho que aqui há muito mais essa vibe de chegar ao pé de um tipo e dizer, olha, obrigado, gosto imenso do seu trabalho, não sei o que mais, do que estar propriamente a sacar fotos por sacar fotos. Sim, só para dizer que, por exemplo, eu lembro-me quando
pronto, lá está, estive com o Manel Cruz e eu disse-lhe, mano, aquilo que eu lhe vou pedir é, eu nunca peço fotografias a ninguém porque eu acho que, lá está, o facto de ter visto a pessoa, sei lá que giro, porque eu sou essa pessoa que é, tu vês alguém famoso e eu, olha, realmente é essa pessoa, muito fixe, e vou à minha vida, mas com ele eu tinha que tirar uma fotografia. Claro. Eu disse, claro. Eu nunca pedi uma fotografia a ninguém, mas eu tenho que pedir contigo. Claro, uma lenda. Pô. Que é o Manel Cruz. Claro. Eu cresci a ouvir Ornatos Violeta, as letras dele fazem todo o sentido para mim, então fazia todo o sentido tirar uma fotografia com ele. De resto, eu vejo uma pessoa famosa, olha, que giro. Claro, pá. E é tal coisa, tu sentas-te um bocadinho com eles, e depois aconteceu muito no meio do humor, porque fiz esse livro e depois o Alvin leu o livro e também me convidou para fazer o podcast com ele, e depois eu passei de ter entrevistado para aí, sei lá, 30 humoristas no livro e entrevistámos para aí 80 humoristas. E ainda fizeram um espetáculo ao vivo. E ainda fizemos um espetáculo ao vivo. Um não, dois. Fizemos um aqui, fizemos um em Albergaria. Sim, eu lembro. Yeah. Pronto, eu acabei a entrevistar montes e montes e montes de gente que eu idolatrava e pá, ou seja, a ver se isto não é mal interpretado, eu idolatrava não no sentido de já os conheci, agora são uns tontos, não gosto deles, não tem nada a ver com isso. Eu falei com eles e eles, pá, desceram um bocado à terra para mim, mas isso é um upgrade para mim. Sim, não porque é lá tipo, está, não há aquela barreira de estrela e mero mortal a separar-vos. Sei lá, estar num sofá a falar com o Rui Zinc, grande cena, tipo... Mas mesmo assim, até hoje não conseguiste entrevistar o Miguel Esteves Cardoso. Opa, fogo, essa história. Qual é que foi a resposta ao vosso e-mail para convidar? Pá, eu tenho que contar essa história então, porque a resposta só faz sentido depois da história. Então, o Alvin é maluco pelo Miguel Esteves Cardoso. Eu também gosto muito, eu gosto imenso dele, mas o Alvin é mesmo completamente insano pelo Miguel Esteves Cardoso. E ele disse, pá, eu acho que o Mac escreveu muita coisa importante para o humor e nós devíamos tê-lo aqui neste podcast. E eu disse, pá, acho que sim, bora. Pá, adorava entrevistar o Mac na cena. E o Alvin diz, mas há um problema. Eu não consigo pedir-lhe o que é que seja. Eu fico nervoso de pedir o que é que seja ao Miguel Esteves Cardoso. Mesmo. Não consigo mesmo que seja um e-mail, eu não sou capaz. E eu disse, eu faço isso. Dá um e-mail dele. Eu escrevo um textinho a explicar-lhe, não sei o quê, porque é que este podcast apareceu e qual é que é o propósito disto, e não sei o quê, e que adorava, tanto eu como o Alvin adoramos o tipo, e adoravam tê-lo aqui no programa, blá, blá, e escrevi esse texto, um sábado de manhã. Textinho todo lindo, com uns 4 ou 5 parágrafos, e mandei para o Miguel Esteves Cardoso. E nesse dia nós tínhamos a gravação de um episódio do programa e foi em casa do João Quadros. E então vamos lá, fazemos o programa, não sei o quê, gravámos, e estamos a sair e estamos os dois no elevador e eu saco do telefone e vejo que recebi uma resposta do Miguel Esteves Cardoso e olho para o Alvin e digo, pá, ele respondeu. O Mac respondeu. O que é que ele diz? E eu abro o e-mail e o e-mail tinha uma palavra só. Não tinha olá, não tinha obrigado, assinado Miguel Esteves Cardoso, não tinha nada. Tinha só uma palavra e um ponto final. E a palavra era não. Só, mais nada. Mas ele é a pessoa que pode fazer isso. Pois, exato. Então, eu fiquei incrédulo, estava a olhar para aquilo e não estava a acreditar que tinha recebido. Primeiro tinha recebido o mail do Mac e depois tinha recebido aquele não, aquele tipo só de resposta. Não. E fiquei assim a olhar para aquilo e pensei, este gajo é uma rockstar, meu. Quando eu for velho eu quero ser assim, meu. Eu quero poder dizer esta coisa a alguém com pinta. Porque é que ele tem pinta? Porque quando tu vais a ver o histórico do Miguel Esteves Cardoso, tu olhas para aquele e-mail, tu não vês aquilo como uma situação muito mal educada, não é ofensiva, pronto, é não. Pá, yeah. E então eu mostrei aquilo ao Alvin e o Alvin, ele, pá, lembro-me como se fosse hoje, encostou-se no elevador, assim, a olhar para cima e diz assim, sabes, Nelson, ele pode. Mas completamente ele pode mesmo. É o maior. E pronto, e continuo a adorar o Mac, não deixei de... Não fiquei ofendido com nada daquilo e continuo a ler as coisas dele. Às vezes, já me aconteceu coisas com humoristas em que eu não gostei muito da experiência que tive com eles e aquilo depois acabou por contaminar o material que eles escrevem. E eu deixei de ver porque não consigo dissociar uma coisa da outra, mas é um mal meu, enfim.
E então desliguei desses casos. Mas no Miguel Esteves Cardoso nem pensar, tipo, ele escreve qualquer coisa e eu vou ler e acho o maior na mesma. É mesmo E inacreditável. tens essa história também para partilhar para as gerações futuras, Opa, fogo. que é, como se costuma dizer, é deliciosa. a história. Sim. Mesmo. Sim. Nelson, olha, muito obrigado por esta conversa. Isto, Obrigado se calhar pelo era convite. capaz de perdurar muito tempo, sim, mas sim. efetivamente Podíamos também estar aqui a conversar sobre ténis, Sim. se quisesse. Não percebo nada. Sei que é dois homens atrás de uma bola. Ou senhoras. Ou também há senhoras, senhoras. portanto, é Ou muito mistos, bonito. também há Exato, mistos, é rapaz. muito bonito. Olha, parabéns. Eu não vou. Se fosse falar Fórmula 1, vamos a isso. Agora de Também resto, pode ser. Nelson, muito obrigado pela conversa. Obrigado. Em breve poderá sair um novo livro. Eventualmente, sim. Vai sair de certeza, só não sei qual deles é que é, mas há de sair um livro. Pronto, sim. ficaremos à espera e também iremos querer falar sobre isso na altura devida. Boa. E mais uma vez, muito obrigado por estares cá. O Sintra em Foco, infelizmente, termina por aqui, mas não se preocupem, pois voltaremos já para a próxima semana para mais um episódio. E por isso, até lá, bom fim de semana e, claro, mantenham-se ligados à rádio Sintoniza-te.